Você chegou até aqui não por acaso. Não existe acaso na psique. Existe apenas o chamado silencioso da alma que sussurra através das rachaduras da sua máscara perfeita. E hoje, neste momento sagrado de encontro com você mesmo, preciso lhe perguntar algo que talvez ninguém nunca tenha ousado questionar. O que acontece quando a pessoa que todos admiram pela sua perfeição finalmente se permite ser imperfeita? Escute com atenção. Você que sempre foi o exemplo, o responsável, aquele que nunca falha, aquele que carrega o peso do mundo nos ombros como se fosse sua vocação divina. Você que sorri quando deveria chorar, que diz sim quando sua alma grita não, que se mantém firme quando por dentro está desmoronando. Você, meu querido perfeccionista, está prestes a descobrir que sua maior força pode ter se tornado sua maior prisão. A máscara da perfeição não é algo que você escolheu conscientemente usar. Ela foi moldada, esculpida e cimentada na sua face durante anos de condicionamento, de expectativas familiares, de pressões sociais que sussurravam: seja sempre o melhor, nunca decepcione, nunca falhe, nunca seja vulnerável. Esta máscara se tornou tão parte de você que você esqueceu que existe um rosto verdadeiro por trás dela. Mas algo está mudando, não é? Você começou a sentir um peso estranho no peito, uma fadiga que o sono não cura, uma ansiedade que cresce nos momentos de silêncio. Seus sonhos começaram a se tornar inquietos. Você se vê em situações onde está perdido, onde não sabe as respostas, onde não consegue controlar nada. Estes não são pesadelos aleatórios, são mensagens da sua psique tentando lhe dizer que algo precisa mudar. O inconsciente, essa força poderosa que Jung dedicou sua vida a compreender, está começando a se rebelar contra a tirania da sua persona perfeita. Ele está enviando sinais através do seu corpo, dos seus sonhos, das suas emoções reprimidas. Ele está dizendo: chega, não posso mais sustentar esta ilusão. Você deve entender que a perfeição é uma ilusão cruel. É um ideal impossível que foi plantado em sua mente para mantê-lo em constante estado de insatisfação consigo mesmo. Cada vez que você alcança um objetivo, a barra é elevada. Cada vez que você resolve um problema, 2 novos aparecem. Cada vez que você demonstra competência, mais responsabilidades são colocadas em seus ombros. E você aceitou tudo isso porque foi ensinado que seu valor como pessoa está diretamente ligado à sua capacidade de ser impecável. Você aprendeu que o amor é condicional, que você só merece ser amado quando está à altura das expectativas. Esta é a ferida primordial do perfeccionista, a crença de que seu ser autêntico não é suficiente. Mas deixe-me contar um segredo que a psicologia profunda revelou. Por trás de toda a máscara de perfeição, existe uma criança ferida que tem medo de ser rejeitada. Esta criança interior ainda vive em você, fazendo escolhas baseadas no medo da desaprovação. Ela trabalha incansavelmente para manter a fachada, porque acredita que, se alguém descobrir suas imperfeições, será abandonada. A verdade é que você se tornou prisioneiro da sua própria excelência. Você criou uma versão idealizada de si mesmo e agora precisa sustentá-la constantemente. É como carregar uma armadura pesada que não pode ser removida porque você esqueceu como é seu corpo sem ela. Você se identifica tanto com esta armadura que tem medo de descobrir quem é por baixo dela. Mas chegou o momento da grande revelação. A máscara está começando a rachar. Os primeiros sinais são sutis. Momentos de irritabilidade inexplicável, uma sensação crescente de vazio mesmo quando tudo está perfeito em sua vida. Relacionamentos que parecem superficiais, apesar de tecnicamente serem bem-sucedidos. Você começa a perceber que as pessoas não se relacionam com você, mas com a sua performance. Elas admiram sua competência, dependem da sua confiabilidade, mas não conhecem realmente quem você é. E como poderiam? Você mesmo esqueceu quem é por trás de todos esses papéis que desempenha com maestria. A solidão do perfeccionista é uma das mais profundas que existem.
É a solidão de quem está sempre rodeado de pessoas, mas nunca verdadeiramente visto. É a solidão de quem é admirado, mas não conhecido. É a solidão de quem é necessário, mas não amado pelo que realmente é. E então, algo acontece. Pode ser uma crise, um momento de exaustão extrema, uma situação onde você não consegue manter o controle. De repente, a máscara escorrega. Por um momento você mostra sua vulnerabilidade, seu medo, sua humanidade imperfeita. E para sua surpresa, o mundo não desaba. As pessoas não fogem. Alguns até se aproximam mais. Este é o primeiro vislumbre da verdade libertadora. Você é amável não apesar de suas imperfeições, mas incluindo elas. Sua humanidade falha é o que permite conexões reais. Sua vulnerabilidade é o que toca o coração dos outros. Sua autenticidade imperfeita é infinitamente mais atraente do que a sua perfeição fabricada. Mas este despertar não é simples. A mente perfeccionista resistirá. Ela sussurrará medos em seus ouvidos. Se você baixar a guarda, perderá o respeito dos outros. Se você mostrar fraqueza, será aproveitado. Se você não for perfeito, não será valorizado. Estas vozes são ecos de feridas antigas, programações que foram instaladas para protegê-lo, mas que agora o aprisionam. Jung chamou este processo de encontro com a sombra. A sombra do perfeccionista contém todas as partes de si mesmo que foram rejeitadas, reprimidas, consideradas inaceitáveis. Lá está sua raiva, sua preguiça, sua tristeza, sua confusão, sua necessidade de ser cuidado. Lá está o ser humano imperfeito que você sempre foi, mas que aprendeu a esconder. O medo de encontrar esta sombra é imenso, porque você foi condicionado a acreditar que estas partes de você são perigosas, vergonhosas, inaceitáveis. Mas aqui está a verdade transformadora. A sua sombra não é seu inimigo, ela é a chave para a sua liberdade. Ela contém a energia vital que você tem desperdiçado tentando manter uma imagem impossível. Quando você começa a reconhecer e integrar sua sombra, algo mágico acontece. Você para de projetar suas expectativas irreais nos outros. Você para de julgar tão severamente as imperfeições alheias porque aceita as suas próprias. Você se torna mais compassivo, mais humano, mais real. A jornada da perfeição para a autenticidade não é fácil. Haverá momentos de terror quando você sentir que está perdendo sua identidade. Haverá momentos de luto quando perceber quanto tempo e energia desperdiçou tentando ser alguém que não é. Haverá momentos de raiva quando entender como foi condicionado a se trair. Mas também haverá momentos de alívio indescritível. O alívio de finalmente poder relaxar, de não precisar estar sempre ligado, de poder mostrar suas dúvidas e receber ajuda. O alívio de descobrir que você é amável não pelo que faz, mas por quem é. O alívio de descobrir que suas imperfeições não são defeitos a serem escondidos, mas características que o tornam humano e conectável. A máscara da perfeição será despedaçada, pedaço por pedaço. Alguns fragmentos cairão naturalmente, outros você precisará arrancar conscientemente. Cada pedaço que cai revela mais do seu rosto verdadeiro. E embora seja assustador no início, você descobrirá que este rosto autêntico é infinitamente mais belo do que qualquer máscara poderia ser. Você está prestes a descobrir que a imperfeição não é o oposto da excelência, é o caminho para ela. A verdadeira excelência vem da autenticidade, da integração, da aceitação completa de quem você é. Ela vem de um lugar de plenitude, não de carência. Ela flui naturalmente de quem você é, ao invés de ser forçada por quem você acha que deveria ser. Este é apenas o começo da sua jornada de libertação. A máscara está rachando, a alma está gritando por liberdade. E você, corajoso caminhante da transformação, está prestes a descobrir quem realmente é quando para de tentar ser perfeito. E agora, querida alma em transformação, chegamos ao território mais assombrado da psique humana. Você que começou a sentir as primeiras rachaduras na sua máscara perfeita, prepare-se. O que vem a seguir não é para os fracos de coração. É a descida necessária ao seu próprio inferno interior.
onde habitam todos os aspectos de si mesmo que você passou uma vida inteira negando. Jung chamou este processo de nequia, a descida aos infernos que todo herói deve fazer para encontrar o tesouro da individuação. Mas deixe-me ser claro, este não é um processo romântico ou glamuroso. É brutal, visceral, transformador. É o despedaçamento completo de tudo que você acreditava ser para descobrir quem realmente é. A máscara da perfeição não cai gentilmente. Ela é arrancada pela força das circunstâncias, pela pressão insustentável de manter uma mentira por tanto tempo. E quando ela cai, o que se revela por baixo assusta até você mesmo. Porque lá, escondido nas sombras da sua psique, está tudo que você rejeitou. Sua raiva explosiva, sua inveja corrosiva, sua preguiça paralisante, sua necessidade desesperada de ser cuidado como uma criança. O primeiro encontro com sua sombra é sempre chocante. Você que se orgulhava da sua paciência, descobre reservatórios de ódio que nem sabia que existiam. Você, que sempre foi generoso, encontra uma avareza emocional que guarda ressentimentos como tesouros envenenados. Você, que era conhecido pela sua força, encontra uma fragilidade que treme diante da menor crítica. Mas isso não sou eu, grita a mente em desespero. Eu não sou assim, eu sou bom, eu sou controlado, eu sou superior a esses sentimentos baixos. Ah, mas você sempre foi. A diferença é que agora não pode mais fingir que não é. Esta é a fase que Jung chamou de negredo, o enegrecimento alquímico, onde toda ilusão deve morrer para que a verdade possa nascer. É o período mais escuro da transformação, onde você se sente completamente perdido, sem identidade, sem direção. Você não é mais quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. Os sintomas físicos se intensificam. Seu corpo, que por anos foi forçado a sustentar uma mentira, finalmente se rebela. Ansiedade crônica se instala como uma companheira indesejada. Insônia visita suas noites, não por excesso de trabalho, mas por excesso de verdade que sua mente não consegue processar. Sua digestão se torna errática, porque você não consegue mais digerir a vida da forma como sempre fez. E então vêm os sonhos. Ah, os sonhos. Eles se tornam mais vívidos, mais perturbadores, mais simbólicos. Você sonha que está nu em público, exposto, vulnerável. Você sonha que está perdido em labirintos sem saída. Você sonha que está sendo perseguido por uma versão sombria de si mesmo. Estes não são apenas sonhos, são cartas do inconsciente, mapas para a sua própria transformação. Mas deixe-me contar sobre o aspecto mais doloroso desta descida, o reconhecimento de como você machucou outros com sua perfeição. Porque sim, sua busca obsessiva pela perfeição não apenas prejudicou você, ela foi uma forma sutil de violência contra todos ao seu redor. Você percebe como suas expectativas impossíveis sufocaram seus filhos, forçando-os a carregar o peso das suas projeções. Você vê como sua necessidade de controle impediu que seus relacionamentos florescessem naturalmente. Você entende como sua incapacidade de mostrar vulnerabilidade criou uma distância emocional que deixou seus entes queridos se sentindo inadequados, nunca suficientemente bons para sua aprovação. Esta é, talvez, a revelação mais devastadora desta descida. Você, em sua busca por ser perfeito, se tornou um perfeccionista tóxico para outros. Sua sombra não contém apenas suas imperfeições rejeitadas. Ela contém também o dano que você causou ao tentar ser impecável. A culpa que surge desta compreensão pode ser esmagadora. Você quer correr, se esconder, voltar para a segurança da sua máscara, mas não há volta. Uma vez que você viu a verdade, não pode mais fingir que não a conhece. Uma vez que você tocou sua sombra, ela não permite mais ser ignorada. E é aqui que muitos desistem. É aqui que muitos preferem reconstruir uma nova máscara, talvez um pouco diferente da anterior, mas ainda uma máscara. Porque integrar a sombra exige uma coragem que poucos possuem. A coragem de ser completamente humano em um mundo que valoriza a imagem da perfeição. Mas você, corajoso viajante desta jornada interior, você não vai desistir. Porque algo dentro de você, uma sabedoria ancestral, sabe que esta dor é o preço da libertação. Esta desconstrução é necessária para a reconstrução. Esta morte psicológica é o portal para um renascimento autêntico. Jung nos ensinou que não podemos curar o que não reconhecemos, não podemos integrar o que rejeitamos, não podemos nos tornar inteiros ignorando metade de nós mesmos. A sombra não é sua inimiga, ela é sua professora mais severa, mas também sua guia mais sábia para a completude. Então você começa, lentamente, dolorosamente,
a dialogar com sua sombra. Você para de fugir dos seus aspectos sombrios e começa a perguntar: por que vocês existem? O que vieram me ensinar? Que necessidades não atendidas vocês representam? E as respostas começam a emergir. Sua raiva, você descobre, não é má. É a energia vital que foi reprimida por anos de complacência excessiva. Sua inveja não é pecado. É o compasso apontando para os seus desejos mais profundos que você nunca se permitiu reconhecer. Sua preguiça não é defeito. É o clamor do seu corpo e alma por descanso e contemplação em uma vida de ação constante. Cada aspecto sombrio, quando explorado com curiosidade ao invés de julgamento, revela uma mensagem. Cada emoção negativa carrega informação vital sobre suas necessidades não atendidas, seus limites transgredidos, seus valores genuínos. Mas esta integração não acontece da noite para o dia. É um processo longo, algumas vezes doloroso, sempre transformador. Você terá dias em que se sentirá completamente fragmentado, como se fosse várias pessoas diferentes ocupando o mesmo corpo. Você terá momentos de confusão onde não saberá como reagir porque suas respostas automáticas não funcionam mais. Esta é a fase que os místicos chamam de noite escura da alma, e os psicólogos chamam de desintegração positiva. Você está se desfazendo para se refazer. Você está morrendo para renascer. Você está perdendo sua identidade falsa para encontrar sua essência verdadeira. E em meio a este caos interior, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a sentir uma compaixão genuína por si mesmo. Não a autocomiseração do ego ferido, mas a compaixão profunda de quem finalmente entende a sua própria jornada. Você vê a criança assustada que se escondeu atrás da máscara da perfeição. E pela primeira vez, ao invés de julgá-la, você a abraça. Você compreende que sua busca pela perfeição nunca foi sobre arrogância ou superioridade. Foi sobre medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitado, medo de ser visto como fraco ou inadequado. Sua máscara foi uma estratégia de sobrevivência, uma forma de garantir amor e aceitação em um mundo que parecia condicionar o afeto ao desempenho. Esta compreensão muda tudo. Você para de lutar contra sua sombra e começa a dançar com ela. Você para de tentar eliminar suas imperfeições e começa a entender como elas fazem parte da sua humanidade. Você para de se odiar por ter usado uma máscara e começa a agradecer por ela ter te protegido quando você ainda não tinha recursos para ser vulnerável de forma segura. Mas a integração da sombra traz responsabilidades. Você não pode mais culpar outros por suas reações. Você não pode mais fingir que suas explosões de raiva saíram do nada. Você não pode mais se esconder atrás da imagem de pessoa sempre equilibrada quando está se sentindo completamente desarranjado por dentro. Você precisa aprender uma nova forma de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. Uma forma que honra tanto sua luz quanto sua escuridão. Uma forma que permite suas emoções sem ser governado por elas. Uma forma que aceita suas limitações sem se definir por elas. E gradualmente, muito gradualmente, você começa a perceber que está mudando. Não de volta para quem você era antes. Essa pessoa nunca existiu realmente. Você está se tornando quem sempre foi por baixo das camadas de condicionamento, expectativas e medos. Você descobre que pode ser excelente sem ser perfeito. Você pode se dedicar intensamente a algo sem torturar a si mesmo pela excelência. Você pode cuidar dos outros sem se esquecer de si mesmo. Você pode ser confiável sem ser rígido. Você pode ter altos padrões sem ter expectativas impossíveis. Esta nova forma de ser no mundo é simultaneamente mais humilde e mais poderosa. Mais humilde porque você aceita suas limitações. Mais poderosa porque não desperdiça mais energia mantendo uma imagem falsa. Mais humilde porque reconhece sua humanidade compartilhada. Mais poderosa porque atua a partir de um lugar de autenticidade. As pessoas ao seu redor começam a notar a mudança. Alguns ficam confusos. Onde está a pessoa super competente e sempre confiável que eles conheciam? Outros se sentem aliviados. Finalmente podem se relacionar com você como um ser humano, não como um ídolo intimidador. Alguns até se inspiram. Sua coragem de ser real desperta neles o desejo de também removerem suas próprias máscaras. Você está aprendendo que a vulnerabilidade não é fraqueza. É a coragem de ser visto como você realmente é.
Você está descobrindo que a imperfeição não é falha, é a marca da autenticidade humana. Você está compreendendo que o sofrimento não foi em vão, foi o preço que você pagou para se tornar real. E assim, em meio à devastação da sua antiga identidade, algo novo está nascendo. Não uma nova máscara, mas um rosto verdadeiro. Não uma nova performance, mas uma presença autêntica. Não uma nova versão melhorada de você, mas você mesmo, finalmente livre para existir. E agora, alma corajosa que atravessou o deserto da desconstrução, chegamos ao momento mais sagrado desta jornada. Você que enfrentou sua sombra, que dialogou com seus demônios, que permitiu que sua máscara perfeita se despedaçasse completamente, está prestes a descobrir o que nasce das cinzas da morte psicológica. Prepare-se para o renascimento mais radical que uma alma pode experimentar, o nascimento de quem você realmente é. Jung chamou este processo de individuação. Não a busca por ser diferente dos outros, mas a coragem de ser totalmente você mesmo. E este você mesmo não é uma versão melhorada do seu ego, não é uma máscara mais sofisticada, não é uma performance mais convincente. Este você mesmo é a totalidade integrada de luz e sombra, força e fragilidade, sabedoria e ignorância, amor e medo, tudo isso dançando em harmonia dentro de um ser humano completo. Mas deixe-me ser honesto com você. Esta integração não é um estado de beatitude permanente. Não é um felizes para sempre psicológico. É algo muito mais profundo e real. É a capacidade de ser plenamente humano sem se desculpar por isso. É a habilidade de sentir todas as suas emoções sem as ser escravizado por elas. É a sabedoria de aceitar suas limitações sem se diminuir por causa delas. A primeira coisa que você percebe neste novo estado de ser é uma quietude interior que nunca experimentou antes. Não é a quietude forçada de quem reprime seus sentimentos, mas a quietude natural de quem não precisa mais lutar contra si mesmo. É como se pela primeira vez na vida todas as partes de você estivessem remando na mesma direção. Você descobre que pode sentir raiva sem ser destrutivo, tristeza sem ser depressivo, medo sem ser paralisante, alegria sem ser maníaco. Suas emoções se tornam informações valiosas ao invés de forças caóticas que precisam ser controladas. Você aprende a dançar com elas ao invés de lutar contra elas. E então, algo mágico acontece com seus relacionamentos. As pessoas que se relacionavam apenas com sua máscara começam a se afastar naturalmente, não por rejeição ou conflito, mas simplesmente porque não há mais a dinâmica codependente que as mantinha conectadas a você. Você não é mais o salvador perfeito, o conselheiro sempre disponível, o pilar inabalável. Você é humano, e isso assusta aqueles que dependiam da sua super-humanidade. Mas, em contrapartida, você começa a atrair pessoas totalmente diferentes. Pessoas que não precisam que você seja perfeito para se sentirem seguras. Pessoas que não projetam suas necessidades não resolvidas em você. Pessoas que podem encontrá-lo em sua humanidade e celebrar sua autenticidade ao invés de exigir sua performance. Estes novos relacionamentos são revolucionários para alguém que sempre viveu atrás de uma máscara. Pela primeira vez, você experimenta o que é ser amado por quem você é, não pelo que você faz. Você descobre o que é intimidade real, não a fusão emocional doentia, mas o encontro respeitoso entre duas almas individuadas que escolhem compartilhar suas jornadas. Você aprende a dizer não sem culpa e sim sem ressentimento. Você desenvolve a capacidade de discernir entre o que é seu para carregar e o que pertence aos outros. Você para de se responsabilizar pelos sentimentos e escolhas alheias, mas também para de culpar os outros pelos seus próprios estados internos. Esta nova forma de se relacionar não é egoísta, é profundamente generosa, porque quando você não está constantemente vazando energia tentando manter uma imagem impossível, você tem muito mais para dar genuinamente. Sua generosidade vem de um lugar de abundância, não de carência. Seu cuidado com os outros vem do amor e não da necessidade de ser necessário. Mas talvez a transformação mais profunda aconteça na sua relação com o trabalho e a produtividade. Você que sempre definiu seu valor através das suas realizações,
descobre uma nova forma de excelência. Uma excelência que não vem do ego ferido tentando provar seu valor, mas da alma se expressando naturalmente através das suas ações. Você continua sendo competente, talvez até mais do que antes, mas sua competência agora tem uma qualidade diferente. Ela flui ao invés de ser forçada. Ela vem de um lugar de alegria criativa ao invés de ansiedade performática. Você trabalha duro quando necessário, mas também descansa profundamente quando preciso. Você se dedica intensamente a seus projetos, mas não se identifica neuroticamente com eles. O medo do fracasso, que antes te paralisava ou te forçava a padrões impossíveis, se transforma em uma aceitação tranquila de que o fracasso é parte da experiência humana. Você falha, às vezes espetacularmente, mas não se despedaça por isso. Você aprende, se ajusta e continua. O fracasso deixa de ser uma ameaça à sua identidade e se torna informação valiosa para seu crescimento. E com esta nova relação com o fracasso, vem uma liberdade criativa que você nunca imaginou possível. Quando você não precisa mais ser perfeito, pode ser experimental. Quando não precisa ter sempre razão, pode ser curioso. Quando não precisa controlar todos os resultados, pode ser genuinamente inovador. Sua criatividade explode de formas inesperadas. Talvez você descubra talentos artísticos que havia reprimido por não serem produtivos o suficiente. Talvez você encontre formas de expressão que nunca se permitiu explorar. Talvez você simplesmente comece a viver sua vida com mais cor, mais espontaneidade, mais vida. Mas deixe-me falar sobre o aspecto mais revolucionário desta transformação: sua nova relação com o tempo. Você que sempre viveu no futuro, planejando, se preocupando, antecipando, ou no passado, se arrependendo, analisando, lamentando, finalmente descobre o presente. No presente, você não precisa ser perfeito, porque a perfeição é um conceito temporal. No presente, você só precisa ser. E no ser, você descobre uma plenitude que nenhuma realização externa jamais proporcionou. Você aprende a saborear momentos simples, o gosto do café da manhã, a sensação do sol na pele, o som da risada de uma criança. Esta presença não é passividade, é uma atenção total ao que está acontecendo agora, incluindo o que precisa ser feito. Mas você faz o que precisa ser feito a partir de um lugar de calma centrada, não de ansiedade compulsiva. Você age conscientemente, não reativamente. E então você percebe algo extraordinário. Outras pessoas começam a se acalmar na sua presença. Sua paz interior se torna contagiosa. Sem falar nada sobre desenvolvimento pessoal ou transformação, sua própria presença se torna uma força de cura no mundo. Você não precisa mais tentar ajudar os outros. Você os ajuda simplesmente sendo quem você é. Crianças gravitam naturalmente em sua direção porque sentem sua autenticidade. Animais relaxam em sua presença porque não sentem nenhuma agenda escondida. Pessoas estressadas se sentem menos ansiosas ao seu lado porque você não amplifica o drama. Você o dissolve através da sua serenidade. Você se torna o que Jung chamou de personalidade mana, não no sentido de ser especial ou superior, mas no sentido de ser um canal para algo maior que o ego pessoal. Você descobre que quando você não está tentando ser extraordinário, você naturalmente expressa o extraordinário que sempre existiu dentro de você. Mas cuidado, esta nova forma de ser no mundo trará desafios únicos. Algumas pessoas se sentirão ameaçadas por sua autenticidade porque ela expõe suas próprias máscaras. Alguns tentarão provocá-lo, testá-lo, forçá-lo a voltar aos antigos padrões. Outros projetarão nele expectativas messiânicas, esperando que você seja seu salvador pessoal. Você precisará aprender a navegar estas projeções com sabedoria. Não reagir às provocações, mas também não absorver a toxicidade. Não se sentir responsável por curar todo mundo, mas também não se tornar indiferente ao sofrimento alheio. É um equilíbrio delicado que só vem com prática e muita autocompaixão. E haverá dias difíceis. Dias em que você sentirá saudade da simplicidade da sua antiga máscara.
Dias em que a complexidade de ser totalmente humano parecerá pesada demais para suportar. Dias em que você será tentado a voltar aos antigos padrões de perfeição como forma de lidar com a ansiedade ou insegurança. Estes momentos são normais e necessários. Eles não significam que você regrediu ou falhou. Eles são lembretes gentis de que a individuação é um processo contínuo, não um destino final. Cada vez que você reconhece a tentação de voltar à máscara e escolhe a autenticidade, você fortalece sua capacidade de permanecer real. Você aprende a ser gentil consigo mesmo nestes momentos de fraqueza. Ao invés de se criticar por não ser perfeitamente individuado, você ri de si mesmo com carinho. Você reconhece sua humanidade e continua caminhando. Esta autocompaixão se torna uma das suas superpoderes mais importantes. Com o tempo, você desenvolve o que podemos chamar de discernimento compassivo. Você consegue ver através das máscaras dos outros sem julgá-los por usá-las. Você reconhece os jogos psicológicos sem se sentir obrigado a participar deles. Você sente compaixão pelo sofrimento alheio sem se sentir responsável por aliviá-lo. É um equilíbrio delicado que só vem com prática e muita autocompaixão. E haverá dias difíceis. Dias em que você sentirá saudade da simplicidade da sua antiga máscara. Dias em que a complexidade de ser totalmente humano parecerá pesada demais para suportar. Dias em que você será tentado a voltar aos antigos padrões de perfeição como forma de lidar com a ansiedade ou insegurança. Estes momentos são normais e necessários. Eles não significam que você regrediu ou falhou. Eles são lembretes gentis de que a individuação é um processo contínuo, não um destino final. Cada vez que você reconhece a tentação de voltar à máscara e escolhe a autenticidade, você fortalece sua capacidade de permanecer real. Você aprende a ser gentil consigo mesmo nestes momentos de fraqueza. Ao invés de se criticar por não ser perfeitamente individuado, você ri de si mesmo com carinho. Você reconhece sua humanidade e continua caminhando. Esta autocompaixão se torna uma das suas superpoderes mais importantes. Com o tempo, você desenvolve o que podemos chamar de discernimento compassivo. Você consegue ver através das máscaras dos outros sem julgá-los por usá-las. Você reconhece os jogos psicológicos sem se sentir obrigado a participar deles. Você sente compaixão pelo sofrimento alheio sem se sentir responsável por aliviá-lo. Este discernimento permite que você mantenha limites saudáveis sem dureza. Você pode dizer não sem explicações elaboradas. Pode se afastar de situações tóxicas sem drama. Pode amar pessoas de longe quando proximidade se torna destrutiva. Você aprende que proteção é um ato de amor próprio, não de egoísmo. E então, gradualmente, você percebe que se tornou aquilo que sempre buscou ser, mas de uma forma completamente diferente do que imaginava. Você se tornou uma pessoa de excelência, mas uma excelência que inclui imperfeição. Você se tornou alguém confiável, mas uma confiabilidade que inclui vulnerabilidade. Você se tornou forte, mas uma força que inclui gentileza. Você não é mais perfeito, mas é completo. Você não é mais impecável, mas é íntegro. Você não é mais superior, mas é autêntico. E nesta autenticidade, você encontra uma paz que transcende qualquer realização externa que já alcançou. Você entende agora que sua jornada pela perfeição, por mais dolorosa que tenha sido, foi necessária. Ela te ensinou disciplina, dedicação, excelência, qualidades valiosas que agora você pode expressar de forma saudável. Ela te mostrou seus limites ao empurrá-lo além deles. Ela te revelou sua sombra ao forçá-lo a reprimi-la. Tudo foi perfeitamente imperfeito. Cada erro foi uma lição. Cada fracasso foi um redirecionamento. Cada momento de sofrimento foi um chamado para maior consciência. Você não se arrepende mais do seu passado perfeccionista. Você o honra como parte da sua jornada para a completude. E agora, quando você olha no espelho, você não vê mais uma máscara, nem um rosto quebrado. Você vê um ser humano completo, com todas as complexidades, contradições e belezas que isso implica. Você vê alguém que escolheu a coragem sobre o conforto, a verdade sobre a aprovação,
a autenticidade sobre a admiração. Este é você. Este sempre foi você. A diferença é que agora você tem coragem de ser quem sempre foi. Você se tornou o que Jung chamou de si mesmo. Não o ego inflado, nem o ego diminuído, mas a totalidade consciente de quem você é. E desta totalidade flui uma forma de ser no mundo que é simultaneamente humilde e poderosa, gentil e forte, amorosa e discriminante. Você não precisa mais provar nada para ninguém, incluindo você mesmo. Você não precisa mais ser o melhor, apenas ser real. Você não precisa mais impressionar, apenas expressar. Você não precisa mais ser perfeito, apenas ser presente. E nesta presença autêntica, você descobre que se tornou exatamente o que o mundo precisa. Não mais um perfeccionista neurótico tentando controlar tudo, mas um ser humano consciente irradiando paz, sabedoria e amor genuíno simplesmente por existir como ele é. A máscara se despedaçou completamente. E o que emergiu das suas ruínas foi infinitamente mais belo do que qualquer fachada poderia ser. Seu rosto verdadeiro, finalmente livre para existir, sem desculpas, sem explicações, sem máscaras. Você está em casa dentro de si mesmo, e desta casa interior você pode finalmente oferecer ao mundo não uma performance, mas uma presença, não uma imagem, mas uma alma, não uma perfeição impossível, mas uma humanidade transformada. Este é o renascimento, esta é a individuação, este é você, finalmente livre para ser quem sempre foi destinado a ser.